Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Inicia agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto neste número, o 978293776. Ou você tem uma outra opção para poder enviar esta mensagem, que é através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Já pega o celular, ou para você adicionar o número do nosso WhatsApp, ou para você ver que dá certo o nosso QR Code, porque você vai abrir a câmera do seu celular e vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você envia o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Câmara de Campinas cedia seminário sobre segurança no trânsito para ciclista, com a presença de Renata Falzoni. Estudantes do Parlamento Jovem conhecem vereadores, os setores do Legislativo Campineiro e protocolam projetos. Vereador Paulo Gaspar questiona a Prefeitura sobre cuidados com as floreiras na Avenida Francisco Glicério. E no esporte, Ponte Preta vence Londrina e chega à quarta partida de invencibilidade na Série B. Guarani fica no empate com o Sampaio Corrêa em São Luís do Maranhão e desperdiça a chance de encostar no G4. Já então a gente conta a história das duas partidas, a vitória da Ponte Preta, o empate do Guarani, até porque é semana de derby, então durante esta semana a gente vai falar bastante sobre o duelo das equipes aqui de Campinas. Mas a gente começa a semana falando sobre emprego, é sempre bom, né? Você que está nos acompanhando, está disponível para o mercado de trabalho, está desempregado? Ou você está insatisfeito, ou quer mudar de área, está com outro objetivo? Preste atenção então, aqui ó, site aberto, cepat.campinas.sp.gov.br, 161 vagas estão disponíveis para esta segunda-feira. Assim que você digita o site, aparece esta foto aqui, esta imagem, aí nós vamos clicar aqui ó, em vagas de emprego e aí ele vai abrir aqui ó, as vagas que estão disponíveis para esta segunda-feira, olha só. Ajudante de eletricista, são 2 vagas, escolaridade necessária, é preciso ter o ensino médio completo, experiência exigida de 6 meses, o salário é de R$ 1.546, mais um adicional por periculosidade. A cidade fica em Paulínia, não foi informado qual é o bairro. Aí tem analista de negócios, atenção, hein? Esta vaga de analista de negócios é específica para pessoa com deficiência, são 2 vagas, é necessário ter um ensino superior completo, experiência de 6 meses, o salário de R$ 3.500 e fica no Cambuí. A gente segue aqui com as vagas para esta segunda-feira de emprego, tem para assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, auxiliar de operação, cozinheiro industrial, hein? Tem 1 vaga, é preciso ter o ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, salário de R$ 1.893 e fica a empresa no bairro do Distrito Industrial. Você que é encanador tem vaga aqui para a cidade de Valinhos, encarregado de obras para a cidade de Limeira, faxineiro, são 2 vagas aqui para a cidade de Campinas, no Jardim Aurélia, fresador, funileiro de veículos para reparação, também lá no Jardim Aurélia, mecânico de ar-condicionado, mecânico de manutenção de aparelhos esportivos e de ginástica, montador de elevadores e similares, também 1 vaga aqui para a cidade de Campista, tem 2 vagas para motorista de caminhão, salário de R$ 2.500 aqui para a cidade de Campinas, oficial de manutenção, operador de caixa, operador de
escavadeira. Lembrando, hein? Entrou no site do CEPAT Campinas, viu alguma dessas vagas? Nós temos 3 unidades aqui na cidade de Campinas. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427 no centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Lembrando que o atendimento na última sexta-feira do mês é encerrado ao meio-dia. A unidade do Ouro Verde fica na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar. Fica de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde, mas o atendimento na última sexta-feira do mês é encerrado às 11 horas da manhã. E a unidade do Campo Grande fica na rua Manuel Machado Pereira, número 902, ali em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E o atendimento na última sexta-feira do mês é encerrado às 11 horas da manhã. Outro recado importante que está aqui no site do CEPAT Campinas. Assim que você vê uma vaga para você poder se cadastrar, você vai fazer um agendamento prévio lá no portal do Cidadão. Então é cidadão sem o tio.campinas.sp.gov.br para proporcionar um conforto, uma agilidade e uma pontualidade para você, candidato que está nos acompanhando. Portanto, 161 vagas estão disponíveis aqui para a cidade de Campinas e região. É só entrar no site do CEPAT e ver se você se enquadra em alguma delas. 12h mais 8 minutos. Vamos continuar aqui com as notícias da metrópole de Campinas, porque além de levar capacitação profissional para jovens e adultos de bairros distantes da área central de Campinas, agora as carretas da educação também atendem o ensino infantil. Desenvolvido em parceria com a Associação Douglas Andreani, lá no Jardim Monte Cristo, o projeto Cinema na Carreta exibe filmes pré-selecionados pelas professoras como parte do projeto pedagógico. Mais de 300 crianças estão vivenciando esta experiência. Uma carreta de cursos profissionalizantes que vira cinema. E as crianças ficam atentas para não perder um minuto da sessão. As unidades móveis da Fundação Municipal para a Educação Comunitária, mais conhecidas como Carretas da Educação, foram originalmente idealizadas para levar educação profissional até os bairros mais distantes do centro de Campinas. Mas agora elas ganharam mais um novo uso: a exibição de filmes que atendem projetos pedagógicos da educação infantil. O projeto Cinema na Carreta é desenvolvido em parceria com a Associação Douglas Andreani, no Jardim Monte Cristo, desde o primeiro semestre deste ano. E aqui, a escolha do local foi uma escolha estratégica, né? É a entrada do bairro, é um local que a gente tem uma infraestrutura que a gente possa atender os nossos alunos. A gente também está aqui para atender os pais das crianças que aqui frequentam a Fundação Douglas Andreani. E aqui oferece as condições da gente estacionar a carreta. Como contrapartida pelo uso do espaço da associação, a gerente explicou que a proposta é as crianças usarem a carreta no momento em que os cursos não estiverem ocorrendo. A ideia é beneficiar a comunidade, né? Nós com a qualificação profissional e o espaço aqui, que é uma escola, não deixa de ser uma escola, a carreta, beneficiar também o pessoal da comunidade. A Associação Douglas Andreani atende 530 crianças entre 1 e 6 anos. 390 delas, com idades entre 3 e 6 anos, já vivenciaram a oportunidade de assistir aos filmes. A carreta, né, aqui dentro da nossa escola foi uma oportunidade. Porque, como existiam alguns horários que não tinham cursos de capacitação, a gente conseguiu ver a possibilidade das crianças terem a experiência de estar em um cinema. Então, o professor avalia a sua turma, escolhe o tema, escolhe o filme, e aí as crianças têm essa oportunidade de sair de dentro da nossa escola, como se eles estivessem indo para um outro ambiente. Para a Viviane, além de despertar a curiosidade nas crianças, a atividade audiovisual é fundamental nessa faixa etária,
porque desenvolve habilidades de percepção sensorial e visual. Isso ajuda no desenvolvimento da criança, na socialização. Isso ajuda também, cada história, né? A gente procura sempre trabalhar com eles histórias que tragam algum valor. A nossa escola trabalha muito a questão de valores com as crianças, né? A formação das crianças, o quanto é importante esse trabalho, e os filmes auxiliam bastante nisso. E assim que a sessão acaba, a carreta se transforma novamente. Tudo pronto para a aula de informática básica. O cinema na carreta foi um sucesso. Por isso, o projeto será estendido para o segundo semestre. As sessões já estão agendadas até dezembro. Eu amo a carreira, Por quê? porque aqui parece um cinema. O que você viu aqui de filme legal? Patrulha Canina novo. Gostou de ver Patrulha Canina? Eu amei. Eu gostei muito de assistir filme. Qual filme você gostou? Eu gostei muito desse daqui da Patrulha Canina. Por que da Patrulha? Porque é muito super-heróis. Ah, sem dúvida, né? Muito bacana esta iniciativa, então, de também com os pequenos para o ensino fundamental. Meio-dia, mais 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hora das notícias do Legislativo, com a presença da cicloativista, a Renata Falzoni. A Câmara de Campinas promoveu um seminário sobre segurança no trânsito para ciclistas. A Renata, ela é pioneira na valorização do uso da bicicleta e esteve na cidade para um bate-papo no evento que encerrou as comemorações do Dia Municipal do Ciclismo, lei de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. O seminário também reuniu secretários municipais, INDEC e representante do ciclo ativo. A Câmara Municipal sediou um seminário sobre segurança no trânsito para ciclistas. O evento contou com a presença da cicloativista Renata Falzoni. A iniciativa, realizada no plenário na noite da última sexta-feira, marcou o encerramento das comemorações do Dia Municipal do Ciclismo, lei criada pelo presidente da Casa de Leis, o vereador Luiz Rossini. Primeiro é importante a gente reconhecer que Campinas adotou, um plano cicloviário e priorizar a ciclovia como uma ação de política pública, entendendo que isso traz benefícios para a cidade. O estímulo à prática do ciclismo, além da promoção da saúde, oportunizar o lazer, a sociabilização, ajuda para o meio ambiente, porque diminui o trânsito, reduz a poluição. Então é só impactos positivos. Renata Falzoni é arquiteta, jornalista, cicloativista e pedala desde 1976 como meio de transporte. No final da década de 80, fundou o Night Bikers Clube do Brasil, primeiro grupo de pedal noturno do país. Ela participou do seminário para falar sobre formas de pedalar com segurança no trânsito e ainda como compartilhar as ruas com responsabilidade. Fico muito honrada. Campinas é uma cidade que eu já pedalei muito na minha vida. Nos anos 70 eu ia para a rodoviária lá de São Paulo, botava a bicicleta no ônibus e vinha aqui para pedalar, saía de Cambuí, ia para Souza, para toda aquela região. Agora, é fundamental que a gente promova a mobilidade pedalando. Eu também fico espantada de ver que no bicicletário só tem a minha bicicleta e de um outro rapaz. Quer dizer, nós somos um evento para falar da bicicleta como meio de transporte e não tem nenhuma bicicleta estacionada no bicicletário, né? Então isso daí é um termômetro de como as ruas de Campinas ainda carecem de atrair as pessoas para pedalar, que é mais eficiente. De acordo com a cicloativista, o debate é importante para sensibilizar o poder público. O executivo, quando começa a se sensibilizar, ele começa a tirar as inúmeras leis que estão no papel que não saem. Nós temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é de 2012, que é clara. A pirâmide ela tem que ser invertida. Em primeiro lugar na cidade, em todos os investimentos, tem que ser a priorização da fluidez do pedestre, seguido do ciclista, depois do transporte público. Você não vai nunca conseguir
resolver o congestionamento, a não ser diminuindo os carros das ruas. E para diminuir os carros das ruas, você tem que atrair esses motoristas para um bom transporte público combinado com mobilidade ativa. E para isso acontecer, tem que ter o faça-se do executivo, uma mudança no conceito de gerir uma cidade. Além de Renata Falzoni, também estiveram presentes Vinícius Riveretti, presidente da INDEC, empresa que gerencia o trânsito em Campinas, Henri Maeda, presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, e representantes das Secretarias de Cultura, Esporte e da Secretaria de Transportes. Então é muito importante esse debate e vamos debater sempre, né? Campinas tem avançado bastante no tema das ciclovias, ainda mais nos últimos 3 anos. E acho que essa aproximação cada vez mais com os ciclistas é muito importante aqui na Câmara Municipal, que é a casa das discussões, do Legislativo também de grande relevância, a participação de alguns vereadores sempre cobrando o poder executivo das ciclovias. Então acho que esse debate só soma e a cidade de Campinas tem a ganhar. O evento foi coordenado pelo Ciclo Ativo, Associação de Grupo de Ciclistas da cidade. Durante o encontro, segundo Patrícia Terra, presidente da entidade, ainda foram definidas as orientações do 4º Encontro de Ciclistas de Campinas, programado para o dia 17 de setembro, no Parque Ecológico. Renata, que já foi premiada como mulher que inspira a mobilidade urbana, fez uma avaliação crítica a respeito do tema no Brasil. A gente não tem o conceito que muda. As estruturas cicloviárias são colocadas aonde dá, as altas velocidades não são questionadas, estacionamento em logradouro público parece que é um direito constitucional, isso não é. Então você não tem a mudança que é daquela pirâmide, que é você colocar o pedestre e os ciclistas em primeiro lugar combinado ao transporte público. Incentivador da prática esportiva, Luiz Rossini é o autor da Lei número 16.352 de 2023. O parlamentar é também autor da Lei número 9.397, de 2 de novembro de 1997, que cria a prova Tiradentes de ciclismo, realizada em abril como parte da programação da Semana Italiana de Campinas. O presidente acredita que as ações desenvolvidas para incentivar a educação no trânsito devem ser permanentes. A data de 19 de agosto, que nós colocamos como Dia Municipal de Ciclismo, marca uma tragédia, infelizmente, um ciclista em Brasília que perdeu a vida no trânsito. E isso foi colocado como marco, é o Dia Nacional do Ciclista e o Dia Municipal do Ciclismo, para que a sociedade também volte os olhos e os poderes públicos também do Brasil inteiro e Campinas, obviamente, pense em como garantir a segurança do ciclismo. Nós iniciamos a semana com uma pedalada, né, do Parque Ecológico até Sousas, onde foi inaugurada mais uma ciclovia, estabelecendo um marco de 100 quilômetros de ciclovias na cidade de Campinas, que isso tem que ser comemorado. E a Câmara presente, apoiando e tentando estimular que isso avance cada vez mais. A Câmara Municipal recebeu alunos de escolas estaduais, municipais, particulares para a 5ª edição do Parlamento Jovem aqui de Campinas. Foi realizado na Câmara Municipal de Campinas o 3º encontro de formação do Parlamento Jovem, 5ª edição. O evento contou com a presença de alunos das escolas estaduais, municipais e particulares. Para o presidente da Casa de Leis, Luiz Rossini, esse dia é especial, pois os jovens estão tendo a oportunidade de fazer parte da história do Legislativo. A gente começou isso há muito tempo atrás, né? E o programa Parlamento Jovem tem se consolidado e tem sido uma oportunidade muito rica, tanto para a Câmara, para os vereadores, de poderem falar um pouco qual é o papel da Câmara, qual é a função, a missão do vereador, como também uma oportunidade rica de aprendizado, de vivência prática, né, da cidadania política que os alunos têm. Para a gente é uma alegria, né? Porque acho que é o trabalho que a Câmara faz que vai para além dos muros, né, da Câmara Municipal. É a Câmara chegando até a comunidade com esse projeto para educar politicamente, para falar um pouquinho para eles como que funciona, né, toda essa estrutura de Estado, de governo, como que os poderes conversam, o que cada um faz. Então, para a gente é muito gratificante poder contribuir para a educação cidadã dos jovens.
Durante a visita guiada pelo cerimonial, os estudantes inicialmente foram até o plenário receber orientações sobre o funcionamento da casa e suas funções. Em seguida, foram recepcionados nos gabinetes dos parlamentares para acompanhar de perto o andamento dos trabalhos desenvolvidos pelos vereadores e pela equipe de assessores. E o muito legal é que a partir dessa vivência eles conseguem reproduzir isso no ambiente da escola, né? Provocar discussão, debate. Eu acho que ajuda muito na formação da consciência política da nossa população. Eu fico muito animado, né? Eu sou pai de 2 meninas, né? 2 jovens, e aí quando eu vejo jovens, né, que estão de idade variadas aqui, mas que têm esse interesse, né? E eles foram voluntários, né? Isso que é mais legal, né? Eles que escolheram os vereadores, eles que escolheram os temas. Então é muito legal, né, que eles tenham essa ideia, consigam entender o que é realmente um parlamento aqui na Casa de Campinas, né, de vereadores, e que eles possam no futuro participar de tudo isso, né? Quem sabe de repente alguém aqui vai se interessar um pouco mais, vai ser um vereador, vai ser um deputado, vai ser um governador, um presidente, né? E principalmente o mais importante, acho que a imagem que a gente quer passar para eles é que a política é boa, ela é importante na vida do cidadão e as pessoas têm que participar. Então acho que esse exemplo de cidadania para eles acho que vai ser importante. Foi uma experiência super interessante, né? Inclusive muito única, é uma experiência que nem todo mundo tem acesso, além do que ela contribui muito para o aprendizado em geral, né? Aprender sobre como funciona, né, a política, né, que é bem importante aí nos dias atuais, né? Além de proporcionar um espaço como esse, né, que é diferente, não tem espaços tão similares a esses, né? Além dos jovens conhecerem melhor a atividade do Legislativo, eles passaram pela biblioteca, estúdio da TV Câmara e presidência. Conheceram a galeria dos ex-presidentes e das vereadoras que fizeram história. No final, os alunos protocolaram seus projetos de leis, que vão ser revisados e discutidos em outra etapa pelo plenário do Parlamento Jovem. Eu fico feliz de ver os jovens interessados por política, os professores apoiando, né? Esse comprometimento do professor de auxiliar nessa formação do cidadão, né? Além do conteúdo formal da escola, preparar o aluno para a vida e para o exercício da cidadania é fundamental. Isso me deixa muito feliz. Bom, é um dos programas mais especiais aqui da nossa casa, né? A gente traz esse jovem para dentro aqui do parlamento. Eu falo que muitas vezes as pessoas, os adultos, não sabem onde fica a nossa casa legislativa. Então, você ter essa educação, né, política numa idade fundamental, né, que eles estão, que é o ensino médio, é primordial para a consciência política deles, né, para que eles comecem a ter interesse na política, porque eu falo que as decisões políticas elas interferem diretamente nas nossas vidas, nas vidas da cidade, né, as decisões que nós tomamos aqui. Então, esse contato, né, esse programa é lindo, né? A gente, na verdade, o orgulho é nosso em recebê-los aqui e mostrar um pouco do nosso trabalho. Eu estou aprendendo um monte de coisa com eles. Está sendo maravilhoso. Eu estou sentindo realizada, né? Por estar aqui com eles, estar sentindo o que eles fazem pela gente. E é isso, eu estou muito feliz. Comissão Permanente da Mulher analisa 3 projetos e discute a situação da mulher encarcerada após inspeção no presídio feminino em Campinas. Na 6ª reunião da Comissão da Mulher, a presidente do grupo, a vereadora Mariana Conte, falou da inspeção realizada na Penitenciária Feminina de Campinas, que fica no bairro São Bernardo. E aqui eu quero agradecer o defensor Douglas Nunes, que nós fizemos uma reunião com o defensor. O defensor Douglas Nunes, ele é responsável pelo órgão da Defensoria Pública que cuida das questões coletivas relativas ao sistema prisional em toda a região de Campinas. E o Dr. Douglas marcou essa inspeção, que é uma atribuição da Defensoria Pública e desse órgão, e aí eu solicitei para o defensor que eu pudesse acompanhar, e ele prontamente, aceitou. Nós pedimos autorização
para o SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, e pedimos autorização também para a direção do Presídio Feminino, e que foi também prontamente atendido. Magali Mendes, da Associação de Promotoras Legais Cida da Terra, falou do trabalho que o grupo realiza no presídio feminino e das condições ali encontradas. Desde 2019 nós desenvolvemos esse trabalho, é um trabalho gratificante no sentido de que nós estamos lidando com mulheres mais invisíveis do que nós, né? Porque se nós, mulheres populares, de bairro, de quebrada, de favela, enfim, se nós, mulheres populares, já somos invisíveis, as mulheres que estão encarceradas são mais invisíveis ainda e, infelizmente, com um preconceito que soma a outros preconceitos, que é o fato delas terem cometido algum delito social que as levou até lá. Então, do nosso ponto de vista, como nós não somos nem a lei, e nem nós não somos da justiça e também não somos da polícia, o nosso papel é estar com elas e contribuir para que elas acessem a lei e a justiça, né? E, ao mesmo tempo, discutir questões que são inerentes às mulheres, independente da condição que ela esteja, né? E esse trabalho tem tido retorno no sentido de que as mulheres passam por essa situação, mas felizmente elas não ficam nessa situação a vida inteira. Para a formadora, é preciso pensar em uma lei municipal que possa promover a socialização dessas mulheres que saem do sistema prisional. As pessoas saem, não têm emprego, não têm possibilidade de formação, não têm possibilidade de se inserir, a rede, né, a rede municipal não acolhe, a pessoa daqui a um tempo pode incorrer no risco de retornar para o presídio. Então, a gente pensar um pouco nisso. Então, desse ponto de vista também, acho que a gente tem amadurecido uma conversa para pensar especificamente numa lei que propicie para essas mulheres o retorno à sociedade. E também um problema que é muito de mulher, que é o retorno dos seus filhos, caso isso aconteça. As vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel também participaram do encontro e falaram desse olhar de políticas públicas para as mulheres encarceradas. Falar do encarceramento, né, eu acho que é uma das coisas mais tristes que a gente tem no nosso país e principalmente no nosso estado. Se a gente for olhar o orçamento público do estado de São Paulo, o maior orçamento é para a educação e o segundo maior orçamento é para a segurança pública. A saúde só passou a segurança pública na pandemia, mas hoje, né, nesse ano, ele é inferior em cerca de, na casa de 10 milhões a menos, né, que a gente investe na saúde. E se a gente for olhar para algumas regiões do nosso estado, existe um crescimento, né, uma construção maior de presídio do que de escolas. Então a gente vê qual que é a priorização desse estado, né, desse governo. É justamente o nosso encarceramento. E quando a gente chega, né, nesse sistema que para mim é um sistema que não recupera ninguém, né? A gente não tem uma justiça restaurativa no nosso país, né, muito menos no estado de São Paulo, a gente tem dados que são muito tristes e desumanizados. Tem uma pesquisa que já foi muito compartilhada, que fala que 74% das mulheres em situação de cárcere aqui, como a vereadora Mariana Conte citou, são mães e estão em estrutura masculinizadas, ou seja, não são estruturas, né, que estão preparadas para receber mulheres. E quem são essas mulheres que eles recebem, né? Quem são as mais envolvidas com situação de crime? Em que circunstâncias essas mulheres estão sendo
criminalizadas. A comissão também analisou 3 projetos que tramitam na Câmara e que tiveram parecer favorável. Esses projetos, né, eu não sei exatamente quais comissões de mérito que eles vão tramitar, mas elas vão passar pelas comissões de mérito e vai para a deliberação no plenário. Espero que eles sejam aprovados e que, de fato, o que eu entendo assim também, eu tenho o desafio de que os projetos que são feitos, os programas, os dias, cheguem de fato na vida das pessoas, né? Então, para se chegar de fato na vida das pessoas, o combate ao feminicídio, o combate à violência contra a mulher, Mina, eu sempre vou insistir nisso. Nós precisamos de orçamento público, precisamos de profissionais. O vereador Paulo Gaspar pede informações à Prefeitura sobre os procedimentos que o Executivo adota rotineiramente para cuidar das floreiras referentes à adubação e limpeza na Avenida Francisco Glicério. O requerimento protocolado pelo vereador Paulo Gaspar solicita informações sobre as floreiras em uma das principais avenidas de Campinas. Entre os questionamentos, o vereador Paulo Gaspar quer saber quais os procedimentos adotados pela Prefeitura, como limpeza, adubação, para cuidar das floreiras aqui da Avenida Francisco Glicério. E muitas delas estão mal cuidadas, muitas inclinadas, quase caindo, outras floreiras usadas como o próprio depósito de lixo mesmo, usam como lixeira. Então tá meio abandonado, né? E agora a gente está vendo que na Campos Sales está ocorrendo uma requalificação do espaço na avenida e que ali as plantas vão ser colocadas no chão e não nas floreiras, né? A gente gostaria que isso fosse possível ser feito na Glicério, mas ainda daria para fazer, mas isso despende muito dinheiro, porque existe fazer covas, buraco, com todo o cuidado para fazer, e claro, devido ao custo, isso foi inviabilizado na época. O parlamentar também pede informações sobre o número de árvores que continuam vivas das 99 que foram plantadas. Na época que foi feito o plantio nas floreiras, foi dado a justificativa de que era impossível plantar no chão, nas calçadas da avenida, devido à tubulação existente. Havia um TAC na época que a Secretaria do Verde disponibilizou aí, parece que 99 plantios. E aí a gente constatou, ao andar pela avenida, que muitos ali estão sem nenhuma árvore mais, e a gente fez um requerimento para saber quantas já morreram de lá para cá, quantas foram replantadas, quantas ainda faltam plantar e como que é feito os cuidados rotineiros para o cuidado dessas árvores. Por autoria do vereador Igor Diego, foi realizada aqui na Câmara uma palestra do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, 3D 4.0, para a apresentação da modernização da autarquia. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a palestra Apresentação IPEM 3D, IPEM 4.0 2023, por iniciativa do vereador Igor Diego. Declaro aberta a apresentação do IPEM 3D, IPEM 4.0. O objetivo da reunião foi apresentar a modernização da autarquia. O evento reuniu empresários, representantes do IPEM, do Inmetro, do PROCON e da Prefeitura de Campinas. O vereador Eduardo Magoga também participou do debate. Eu acho importante porque a gente precisa de conectar os nossos problemas diários, problema da empresa, da indústria, até do consumidor, como nosso colega falou aqui, mais próximo desses institutos e de órgãos que fiscaliza e de órgãos também que propõem leis, casas legislativas, porque toda essa discussão ela só cresce a partir dos momentos que a gente coloca decretos, normativas, quando a gente coloca leis que vêm regulamentar o anseio da produção e da sociedade que consome. E eu fiz uma pesquisa aqui, senhor Marcos, 100 dias de trabalho do IPEM fiscalizaram 311.016 produtos. Então a gente não consegue nem um parâmetro de quantos produtos existem na nossa vida e na sociedade, no mundo, que o IPEM fiscaliza. Então passa desde o combustível, que o Emílio falou,
com os calibradores que o nosso colega apontou ali, os taxímetros que o Jadiel trouxe aqui, ali Receita Federal fiscalizando também a questão dos brinquedos que vem, que é o plástico ali, o produto que é produzido. Então, e sem contar a atuação na área da saúde. O IPEM São Paulo, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, autarquia do Governo do Estado vinculada à Secretaria da Justiça e órgão delegado do Inmetro, tem como objetivo defender o consumidor. Durante a reunião, o superintendente do IPEM, Marcos Heleno, destacou a modernização da autarquia. O processo de transformação do IPEM ele é necessário porque há uma transformação da sociedade. Então, tanto o Inmetro quanto o IPEM, eles são exemplos de sucesso da terceira revolução industrial. São instituições do século XX que cumpriram o seu papel. Só que nós estamos no século XXI e o século XXI já é maior de idade, está com 23 anos de idade. Então, a proposta é justamente fazer o IPEM do século XXI, que nós, inspirados até pela proposta do governo, né, do governo 3D, que o governador Tarcísio está sempre falando, mas eu achei bem interessante essa visão de ter um princípio norteador baseado em três valores ou 3 princípios, que é a questão da dignidade. Então, se não está gerando dignidade para a pessoa, para a empresa, não serve. Então, a dignidade tem que estar no centro do processo. O diálogo, então, por isso eu faço questão de estar aqui, poder falar com vocês, poder ouvir também, poder dialogar. Por isso que eu estou indo nas empresas, como eu estive na Prix, estive lá na Green Beer e tenho ido em tantas outras, para entender qual é o problema. E o desenvolvimento, né? Porque sem o desenvolvimento nós não vamos resolver os problemas sociais. Não pode ter uma dicotomia que eu tenho que fazer uma opção entre desenvolvimento e social. As duas coisas têm que andar juntas. Porque senão uma hora essa conta não vai fechar. Então, não tem exemplo de país que resolveu seus problemas sociais sem ser por via do desenvolvimento, as duas coisas trabalhando juntas. Também não posso deixar as pessoas totalmente desassistidas enquanto um país vai se desenvolver. Estava conversando isso com o Igor antes também da reunião e o Igor estava colocando tudo bem, colocando isso muito bem. Nós temos que olhar os dois olhares. O apoio social, com os diversos programas para enfrentar a vulnerabilidade, para dar aquele empurrão inicial, e ao mesmo tempo que criar as oportunidades em desenvolvimento. Hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 49ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 10 projetos. Entre eles está em votação final projeto de lei, um substitutivo de autoria do vereador Jair da Farmácia, que acrescenta um dispositivo à lei que criou o programa de incentivo à doação de remédios e medicamentos. O acréscimo proposto por este substitutivo determina que as doações das sobras dos remédios podem ser realizadas pela população e, após uma triagem e análise de profissionais da área, serem disponibilizados a pessoas de baixa renda e a idosos. Os vereadores também irão analisar em primeira votação uma proposta de autoria do vereador Felipe Marchese, que altera a lei em vigor aqui na cidade, que proíbe a utilização de celulares em bancos. A proposta estabelece que fica autorizado o uso nos casos em que o acesso aos serviços oferecidos pelos bancos e instituições dependa da utilização de telefone celular ou de equipamento similar. Quer conferir a pauta completa? Todos os projetos que serão discutidos e votados logo mais? É só acessar o site do Legislativo, campinas.sp.leg.br. Quer assistir à reunião ordinária aqui do plenário? A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro da Série B, porque a Ponte Preta recebeu Londrina aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, marcou logo no início e depois segurou o placar. Logo aos 2 minutos, Paulo Baia recebeu na esquerda, inverteu para a direita,
Mailton dominou, invadiu a área e cruzou o rasteiro na pequena área para Eliel, que desviou para o fundo das redes. Que jogada e que início! 1-0 Ponte Preta para cima do Londrina. A partir daí, só deu os visitantes. Aos 23 minutos, Ariel tocou para Everton, que chutou quase sem ângulo, e Pedro Rocha mandou para escanteio. Aos 34 minutos, Iago Dias arriscou da intermediária e por pouco ela não entra. No segundo tempo, o panorama não mudou. O Londrina veio para cima e após cruzamento, a zaga da Ponte não conseguiu afastar. E Ezequiel chutou forte, cruzado, mas pela linha de fundo. Aos 19 da etapa final, finalmente a Ponte voltou ao ataque. Paulo Baia arriscou de longe. A bola quicou na frente de Neneca, que conseguiu mandar para escanteio. Até que aos 44 minutos da etapa final veio o susto para os pontepretanos. Após cobrança de escanteio, a bola passou por quase todo mundo. Sobrou para Paulinho Mocelin, que dominou com liberdade e chutou forte para marcar um golaço. Tudo igual, 1-1, só que não. O VAR entrou em ação e marcou um toque de mão no meio da área do atacante Zé Vitor, o camisa 19. Então, gol anulado para a sorte e festa da torcida pontepretana. Final no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Londrina 0. A Ponte Preta fez o gol no início da partida, depois só administrou, correu riscos, porque o Londrina foi para cima da Ponte, teve mais posse de bola, mais finalização, marcou esse gol no final, mas o VAR observou o toque na mão e anulou corretamente. Bom, Ponte agora se prepara durante toda a semana para o derby de número 206 contra o Guarani, no próximo sábado, 6 horas da tarde, no Brinco de Ouro. Ao longo da semana, a gente atualiza e vai te deixando muito bem informado. Por falar em Guarani, o Bugre entrou em campo no sábado, lá em São Luís do Maranhão, contra o Sampaio Corrêa, saiu na frente, mas não conseguiu sustentar a vantagem e tomou um empate. Logo aos 7 minutos, Mike cobrou o escanteio na primeira trave e Matheus Barbosa cabeceou com estilo firme para o fundo das redes. 1-0 Guarani para cima do Sampaio Corrêa. Aos 12 minutos, Neto Paraíba respondeu nesta cobrança de falta, mas para fora. Logo depois, Robinho arriscou, mais fraquinho, nos braços de Pegorari. O Guarani chegou com perigo em nova cobrança de escanteio de Mike. Agora Bruno Mendes cabeceou perto, mas para fora. Jogo agitado, Bruninho cortou da esquerda para o meio, mas bateu sem muita força. Em contra-ataque, o Guarani chegou de novo, João Vitor cruzou e Bruninho finalizou na trave. Por pouco não sai o segundo. Henrique Rafael respondeu, mas para fora. Neto Paraíba chutou forte e Pegorari em 2 tempos fez a defesa. Aos 26 minutos, após cobrança de falta e desvio de cabeça, Pegorari fez a defesa. Até que aos 31 minutos, Pimentinha cortou para o meio, invadiu a área e finalizou para o fundo das redes. Tudo igual, 1-1. Aos 35 minutos, em contra-ataque, Derek invadiu a área e finalizou forte, mas o goleirão defendeu em 2 tempos. Então ficou nisso, no Castelão Maranhense, Sampaio Corrêa 1, Guarani também 1. A vitória colocaria o Guarani na 5ª colocação, com pontuação de G4, perdendo apenas no critério de desempate, que é o número de vitórias, mas como a equipe empatou, terminou a rodada na 7ª colocação, com 41 pontos, fica a 2 pontos do G4. Bugre, que não perdeu nenhum jogador para o derby, o Mike e o Bruno Mendes, que estavam pendurados, não receberam cartão, então ficam à disposição do técnico Humberto Louser, que se quiser pode repetir a formação.
É semana de derby, então serão dias especiais para as duas equipes e a gente vai atualizando aqui no Câmara Notícia. Meio-dia mais 45 minutos. Olha só, você sabia que existe videogame que ensina a história de Campinas para alunos da rede municipal? A plataforma traz conteúdos de arte, história baseados no Museu da Cidade de Campinas, explorando acessibilidade e interatividade. Tema que você acompanha a partir de agora e só pode ser no nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que bacana, porque é um assunto bem legal. O videogame ensina os alunos das escolas municipais a entenderem um pouco mais sobre a história de Campinas. Estou aqui com o professor Andrei para falar um pouco a respeito dessa situação. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. A gente agradece a presença de vocês aqui, conhecer um pouquinho da escola, do jogo e desse projeto como um todo. Vamos lá, professor. Então fala como o videogame pode auxiliar aí, não é, os alunos para entenderem, conhecerem, pesquisarem um pouco mais sobre a história de Campinas. Por favor, professor. Eu acredito sim que o jogo pode ser utilizado como uma ferramenta pedagógica para construir e consolidar saberes já construídos. Aqui mesmo na escola a gente tem um grupo de formação continuada focado em gamificação, que é o ensino, a construção desses objetivos de aprendizagem a partir da produção de jogos, da utilização de jogos. Então, eu acho que é uma ferramenta pedagógica muito potente e que está intimamente relacionada ao cotidiano, aos interesses, ao dia a dia dos nossos alunos. Como surgiu essa iniciativa, não é? Como que saiu do papel, veio para a prática? Esse jogo não é uma iniciativa nossa aqui da escola, ele foi produzido pela Unicamp, pelo Instituto de Artes da Unicamp, pelos alunos de uma matéria de estágio em licenciatura, que estava sob orientação da professora Jurema e da professora Selma, do Instituto de Artes da Unicamp. E foi no momento ali da pandemia, num contexto em que os alunos não podiam ir até as instituições museológicas, instituições de preservação de memória, nem até as escolas, e eles decidiram então desenvolver um jogo onde isso pudesse depois ser utilizado no Museu da Cidade ou na sala de aula. Fizeram uma parceria com o Museu da Cidade, aí também sobre a supervisão da Adriana Barão, começaram a planejar esse jogo, criar os objetivos, criar a funcionalidade, os sprites e tudo mais. E a gente, professores da rede pública, tanto estadual quanto municipal, a gente foi inserida na última etapa do desenvolvimento do jogo para a gente trazer um feedback, uma análise, as nossas opiniões, impressões sobre como estava o jogo e sobre como as possibilidades da gente usar esse jogo na sala de aula. Então, nosso papel nessa produção foi mais nesse terceiro momento em trazer como esse jogo poderia ser otimizado, aprimorado, adaptado para se trabalhar na sala de aula. A gente fez algumas reuniões com o pessoal da Unicamp, com o pessoal do Museu da Cidade, e aí depois, pela minha participação, a participação durante todo o processo da etapa da MFI EJA Raul Pila, eles acabaram optando por inaugurar o jogo aqui na escola. Bom, fale um pouquinho sobre o game, professor Andrei, porque o pessoal certamente em casa está muito curioso. Puxa vida, como não é? Aprender um pouco sobre a escola de Campinas através de videogame. Como é esse jogo, professor? Então vamos lá, o funcionamento do jogo, ele é um jogo numa visão isométrica, onde o aluno controla um personagem, o Caco, que ele tem que coletar alguns artefatos espalhados pelas telas ali, e aí depois que ele coleta todos esses artefatos, que são artefatos que estão presentes lá no Museu da Cidade, dialogam de alguma forma ou dizem respeito a alguma memória, algum artefato preservado da cidade de Campinas, eles têm que se dirigir até a saída da sala, até o final da sala, para passar para o próximo nível. O jogo tem 3 níveis e tem alguns obstáculos, alguns desafios que o aluno tem que percorrer para poder completar esses 3 níveis. Bom, e tudo tem a ver, não é? Depois da visita no Museu da Cidade, antes, como é que é? Isso mesmo, esse jogo ele foi pensado para ser trabalhado ou antes da visita até o museu, ou então depois da visita dos alunos até esse museu. A ideia é que a gente consiga trabalhar, articular com os alunos alguns conceitos que são
muito abstratos, alguns conceitos que são pouco tangíveis para esses alunos, né? A questão da memória, a importância da preservação da memória, essa questão de como a memória se relaciona com as disputas, as relações de poder dentro da cidade, na constituição da cidade. Então, o que a gente preserva, o que a gente não preserva, as intencionalidades por trás do que vai ser escolhido, por tudo isso. E aí, através do jogo, a gente começa a familiarizar o aluno com essa problemática, com os artefatos, o que é um artefato museológico, para que serve um museu, os objetivos dele. Olha só. A questão da memória, como essa Que bacana, hein, professor? E você, certamente, como professor de história, deve estar muito motivado com isso, porque é uma ferramenta aí, não é, alternativa para incentivar a galerinha a conhecer um pouco mais sobre a história de Campinas, que é super importante, né, professor? A ideia é justamente essa. Na semana passada, quando a gente fez a inauguração com uma outra turma, que não é essa, eles saíram super empolgados. Olha com aí. A perspectiva de conhecer o museu, de visitar o museu, saber como funciona, na tridimensionalidade da coisa ali, né? Tenho certeza que aqui também essa turma está conhecendo o jogo hoje. A gente vai conseguir combinar depois uma visita ao museu, sim, para continuar esse aprendizado ali na prática, na própria instituição. E o museu é muito legal, né? Não, o museu é muito legal, como eu disse, ele está focado, a gente estava conversando com os alunos aqui, né? Com a preservação da memória de Campinas, então está ligado a artefatos que têm alguma relevância ali, seja positiva, seja negativa dentro da história dessa cidade. Essa questão da análise crítica também é muito importante, acho que o museu tem trazido isso muito bem nos últimos momentos. E eu acho que vai ser um aprendizado super legal. Bom, professor, além do game, tem também uma ficha. Como que é isso? Isso. A ideia das fichas, elas estão ligadas aos artefatos que estão presentes no jogo. Então, elas ampliam e complexificam as possibilidades de trabalho dentro do jogo. Então, essas fichas, por exemplo, relacionam os artefatos ao seu contexto de produção, dá algumas possibilidades de como trabalhar com outras temáticas, inclusive nessa perspectiva interdisciplinar. Então, a gente partir, por exemplo, de um atabaque, um objeto de som, para fazer um trabalho interdisciplinar com a matéria de artes, com outras disciplinas que trabalham som, música, propagação de ondas e tudo mais. Então, a ideia é justamente que o professor possa utilizar essas fichas, tanto na preparação da aula, para trazer o jogo para os alunos, mas também o contrário, que essas fichas sejam trabalhadas diretamente pelos alunos como um roteiro de pesquisa, de investigação, para que eles possam produzir o próprio conhecimento a partir do contato com o jogo. E a repercussão foi bem legal entre os alunos, né? A gente percebe que a galerinha está gostando, isso é legal, né? Eles têm gostado, espero que também outras escolas tenham a possibilidade e a oportunidade de trazer esse jogo e depois fazer a visita. Como a gente disse, esse jogo tem esse propósito mesmo de levar os alunos até o museu, e eu acho que ele se completa, se realiza nesse aspecto. E essa própria empolgação dos alunos em quererem conhecer o museu já é um indício, um objetivo de que o jogo está surtindo, está tendo efeito. Bom, é lógico, né, professor, que você é suspeito para falar porque é professor de história e tudo mais. Mas qual a importância, não é, dos alunos que estudam aqui em Campinas, saberem mais e mais e mais sobre a história da cidade, não é? Como a gente disse, através desse método alternativo, que é muito legal, através de videogame, através de jogos. Olha só que bacana. Qual a importância disso? Eu acho que essa é a pergunta central, né? Por que isso faz sentido para eles, por que isso faz sentido ser trabalhado na sala de aula? E aí eu acho que na própria pergunta você já deu alguns elementos da resposta. Porque eles vivem essa cidade, eles estão nessa cidade, eles constroem essa cidade. E aí, a ideia e o principal aspecto do ensino da história, pelo menos na minha concepção, é justamente esse, de que os alunos entendam que o mundo que eles vivem, a cidade que eles vivem, ela foi construída por ações de seres humanos ao longo do tempo e da história. E quando eles conseguem olhar para essas ações e perceber o que está por trás de cada consequência, de cada relação, de cada espaço da cidade hoje, eles também conseguem entender que isso foi formado de uma certa forma, foi construído de uma certa forma, mas que ele também pode ser desconstruído ou formado de uma outra forma, uma forma mais inclusiva, mais justa, mais igualitária. E a ideia é justamente partir do conhecimento do porquê as coisas são como elas são, para construir uma sociedade, uma Campinas futura melhor, mais justa, mais igualitária para todos nós, principalmente para eles, que é quem vai herdar essa cidade, né? E não deixa de ser uma maneira divertida de aprender também, né, professor?
Com certeza, essa questão do lúdico, do jogo, de se desafiar, de ter o envolvimento direto ali, é uma coisa que faz toda a diferença na hora do engajamento e de querer aprender. Então, essa acho que é a principal potencialidade dessa forma específica de ensino-aprendizagem, que é a gamificação. Quais as suas considerações finais, professor André? Desde já agradecendo sua participação aqui no quadro De Olho na Educação. É muito importante, não é, essa entrevista, porque a gente está falando sobre, não é, o futuro da criançada, evidentemente que aprender, como disse o professor, né, aprender história é algo realmente fundamental e de uma maneira até divertida, desafiadora, não é? Então gostaria que você falasse suas considerações finais, por favor, professor. Só dizer que foi muito legal, foi muito gratificante participar desse processo todo, ou da última etapa desse processo. Também tem sido legal trabalhar com os alunos, tem sido gratificante ver o retorno das aprendizagens, o retorno da participação, do engajamento deles. Espero que a gente consiga construir, agora falando como a Rede Municipal de Educação, né, construir mais iniciativas assim, iniciativas que inclusive partam deles ali, onde eles sejam mobilizados no próprio ato de construção. Eu sempre acho muito significativo também colocar a mão na massa para eles produzirem também, né, além de jogar depois o resultado. E que seja uma possibilidade de levar mais pessoas para o museu da cidade, levar mais pessoas para conhecer de uma forma crítica, uma forma relevante, uma forma aprofundada a história da cidade e depois colocar esse conhecimento produzido a favor de uma construção de uma sociedade melhor. E já tem alguma outra iniciativa no forno, professor, que você saiba ou não? Por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, eu não sei dizer. Aqui na escola eu sei que eles estão produzindo 2 jogos. Olha aí! Eles estão produzindo jogos de cartas e até acho que eles podem dar mais detalhes para vocês depois. Depois a gente marca uma entrevista também para falar sobre essa situação aí, os jogos de carta. A gente gosta muito aqui nesse quadro de mostrar, não é? Isso, um jogo baseado no jogo Linha do Tempo, onde você vai sequenciando. Também tem a ver com história? Os fatos, os fenômenos ou as personalidades. Já está rolando? Eles já estão produzindo esse Olha jogo. só, então mais pra frente a gente combina aí uma ter uma outra entrevista. oportunidade de trocar uma ideia. Boa, professor. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço a presença de vocês. É isso aí, pessoal. Eu sou o André Aranha, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau. Depois de um fim de semana de tempo fechado, né? Uma chuva fraca, muito frio, a semana inicia da mesma maneira, viu? Tempo nublado hoje, faz frio neste momento 17 graus. Para amanhã, terça-feira, segue essa tendência, viu? De chuva a qualquer hora do dia, casaco vai ter que continuar fora do armário, aquela coberta também à noite, porque olha só as temperaturas para esta terça-feira, elas já estão aqui na minha tela. Então amanhã o sol aparecendo entre nuvens, tem previsão de chuva com mínima de 14 graus e a máxima não passa dos 21 graus aqui na cidade de Campinas. Tenho convites a fazer a você. Hoje, às 4 horas da tarde, acontece uma mesa de discussão sobre os desafios da gestão pública e a atual organização do universo dos games. É uma iniciativa do vereador Luiz Cirilo. E um pouquinho mais tarde, às 6 horas, acontece a 49ª reunião ordinária com as discussões e votações dos 10 projetos, as 2 reuniões com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Portanto, continue aqui na nossa programação. E nos vemos amanhã na terça-feira, ao meio-dia, ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.